Sabe de uma coisa? Se você não tem Jesus no seu coração, você não vai conseguir agradar a Deus e não vai conseguir ser grato sempre. Jesus é o único que pode mudar a nossa vida. É o único que pode nos dar um coração diferente, um coração agradecido. Jesus é o perfeito Filho de Deus, que veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados. Isaías 53:7 diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse versículo está falando do Senhor Jesus. Ele, mesmo quando era humilhado, tanta crueldade o Senhor Jesus sofreu, mas ele ficava calado. Ele não reclamava, ele não revidava. E quando estava lá na cruz, Jesus não tentou se livrar, até porque Jesus é Deus. Se ele quisesse, ele teria descido da cruz, mas ele pensou em você, ele pensou em mim. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, ele venceu a morte. Jesus está vivo. Mas sabe o que eu fico pensando quando eu falo essas verdades? Eu fico pensando, e aí? O que você vai fazer de tudo isso? Se você apenas ouvir, apenas conhece essas verdades, que diferença vai fazer? Você precisa concordar com Deus que seus pecados o entristecem. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Deus é perfeito. Sabe de uma coisa? 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 Se você não tem Jesus no seu coração, 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 você não vai conseguir agradar a Deus. 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 E não vai conseguir ser grato sempre. 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 Jesus é o único que pode mudar a nossa vida. Jesus é o único que pode mudar a nossa vida. Jesus é o único que pode mudar a nossa vida. Jesus é o único que pode mudar a nossa vida. Jesus é o único que pode mudar a nossa vida. É o único que pode nos dar um coração diferente, um coração agradecido. É o único que pode nos dar um coração diferente, um coração agradecido. É o único que pode nos dar um coração diferente, um coração agradecido. É o único que pode nos dar um coração diferente, um coração agradecido. É o único que pode nos dar um coração diferente, um coração agradecido. Jesus é o perfeito Filho de Deus. 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 Jesus é o perfeito Filho de Deus, que veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados. Que veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados. Que veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados. Que veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados.
que veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados. Isaías 53:7 diz assim. 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 Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, 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 e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Esse versículo está falando do Senhor Jesus. 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 Ele, mesmo quando era humilhado, 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 tanta crueldade o Senhor Jesus sofreu, 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 mas ele ficava calado, ele não reclamava, 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 ele não revidava, ele não revidava, ele não revidava, ele não revidava, ele não revidava. E quando estava lá na cruz, Jesus não tentou se livrar. E quando estava lá na cruz, Jesus não tentou se livrar. E quando estava lá na cruz, Jesus não tentou se livrar. E quando estava lá na cruz, Jesus não tentou se livrar. E quando estava lá na cruz, Jesus não tentou se livrar. Até porque Jesus é Deus. 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 Se ele quisesse, ele teria descido da cruz. 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 Mas ele pensou em você. 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 Ele pensou em mim. Ele pensou em mim. Ele pensou em mim. Ele pensou em mim.
Ele pensou em mim. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, ele venceu a morte. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, ele venceu a morte. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, ele venceu a morte. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, ele venceu a morte. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, ele venceu a morte. Jesus está vivo. 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 Mas sabe o que eu fico pensando? 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 Mas sabe o que eu fico pensando quando eu falo essas verdades? Eu fico pensando, e aí? O que você vai fazer de tudo isso? Quando eu falo essas verdades, eu fico pensando, e aí? O que você vai fazer de tudo isso? Quando eu falo essas verdades, eu fico pensando, e aí? O que você vai fazer de tudo isso? Quando eu falo essas verdades, eu fico pensando, e aí? O que você vai fazer de tudo isso? Quando eu falo essas verdades, eu fico pensando, e aí? O que você vai fazer de tudo isso? Se você apenas ouvir, apenas conhece essas verdades, 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 que diferença vai fazer? 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 Você precisa concordar com Deus. 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 Que seus pecados o entristecem. 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 Sabe por quê? 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 Porque Deus é santo. 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 Deus é perfeito. 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 Sabe de uma coisa? Se você não tem Jesus no seu coração, você não vai conseguir agradar a Deus e não vai conseguir ser grato sempre. Jesus é o único que pode mudar a nossa vida. É o único que pode nos dar um coração diferente, um coração agradecido. Jesus é o perfeito Filho de Deus, que veio a este mundo e morreu pelos nossos pecados. Isaías 53:7 diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse versículo está falando do Senhor Jesus. Ele, mesmo quando era humilhado,
tanta crueldade o Senhor Jesus sofreu, mas ele ficava calado, ele não reclamava, ele não revidava. E quando estava lá na cruz, Jesus não tentou se livrar, até porque Jesus é Deus. Se ele quisesse, ele teria descido da cruz, mas ele pensou em você, ele pensou em mim. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, ele venceu a morte. Jesus está vivo. Mas sabe o que eu fico pensando quando eu falo essas verdades? Eu fico pensando, e aí? O que você vai fazer de tudo isso? Se você apenas ouvir, apenas conhece essas verdades, que diferença vai fazer? Você precisa concordar com Deus que seus pecados o entristecem. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Deus é perfeito.